2021 tomei uma grande decisão na minha vida. Eu decidi me tornar nômade. Meu marido, eu e os meus cachorros nos mudamos para um motorhome e desde então a gente não tem mais CEP. Hoje eu vou contar um pouquinho mais para você dessa história. Se você não me conhece, eu sou a Domi Hill, também conhecida como Corre Nômade. O nome meio que já diz tudo, né? Eu sou uma corredora nômade, eu corro trilha e sempre estou viajando por aí, estou mudando sempre de cidades e conhecendo novos lugares, principalmente lugares que têm ótimas trilhas e um belo visual para fazer trail. E algo muito legal que eu aprendi a fazer nesses últimos anos foi fazer essas explorações pelas trilhas de forma solitária. Meu marido não corre, eu corro sozinha e conseguir treinar na montanha nem sempre é possível encontrar pessoas para ir junto, principalmente quando você tem uma vida nômade. Então, nesses últimos tempos, eu consegui desenvolver em mim uma confiança e também alguns sistemas de segurança para conseguir correr sozinha e voltar bem. Caso aconteça alguma coisa no caminho, ter comunicação, esse tipo de coisa. E tem sido uma experiência incrível, gente. Eu vou contar um pouquinho para vocês nesse vídeo, um pouquinho da minha história, porque o outdoor é tão importante na minha vida, porque que a corrida faz assim, parte do meu dia a dia e porque eu quero incentivar você também a correr atrás dos seus sonhos. E se você é mulher, gosta de trilha, gosta dessa ideia de se tornar nômade, ou já virou nômade, tem dúvidas, está começando no trail, gosta de viajar, tem um convite para você. Na descrição desse vídeo eu deixei um link para nossa comunidade. É uma comunidade nova e o meu maior objetivo é conectar nos conectar neste grupo e trocar ideias, quem sabe se encontra alguém morando perto de alguém, ir para a trilha junto, uma ajudar a outra, e eu também contar um pouquinho mais de como é o meu dia a dia. Em 2021 foi quando essa decisão foi tomada, mas ela foi resultado aí de muitas coisas que aconteceram, e eu vou tentar contar isso de uma forma um pouco resumida, senão eu vou ter um vídeo aqui de 60 horas para explicar tudo para vocês. Meu marido e eu trabalhávamos juntos, desde 2012 a gente trabalha junto, a gente tinha uma imobiliária. Tudo que a gente fez foi com o sonho de crescer essa imobiliária e sermos reconhecidos e a gente começou realmente do começo, sabe? Ainda mais, meu marido e o amigo dele iniciaram essa imobiliária, eu entrei depois, assim, de um tempo, entrei como vendedora, depois entrei com a parte de marketing da imobiliária e foram muitos anos construindo isso do zero, né? A gente morava lá nos Pimentas, em Guarulhos, a imobiliária também era de lá. E em 2012 a gente começou juntos nessa jornada e em 2018 foi quando a gente teve assim a primeira grande vitória, foi quando a gente conseguiu realmente ver aquele sonho tomando forma e também finalmente nos dando ali um retorno financeiro tão sonhado que a gente estava assim perrengando por muitos anos para conseguir fazer isso dar certo. Em 2019 também foi um ano assim excelente de vendas, de tudo, a imobiliária crescendo. A gente até decidiu no final de 2019 abrir 3 novas filiais. Em janeiro a gente começou as reformas, começou a fazer tudo aquilo dar certo. E aí, gente, o que aconteceu? Aconteceu a pandemia, né? Aí lascou. A gente tinha acabado de pegar a chave dessas filiais, a gente ia abrir pela primeira vez. E aí veio o lockdown. E aí começou aquela história que todo mundo sabe, né? Os 15 dias, e vai, o negócio virou um mês, 2. Acabou que isso foi um grande tiro na nossa imobiliária. Tivemos muitos problemas com as construtoras que não nos pagavam, muitos corretores com Covid, aquela situação que ninguém soube muito bem como lidar, né? E eram alguns sócios, esses sócios depois de uns 6 meses aí que a coisa já tinha acontecido, acabaram se reunindo e tomaram a decisão, alguns sócios tomaram a decisão de sair do negócio e um desses sócios foi o meu marido. E assim que isso aconteceu, ele teve um burnout muito intenso, a vida para essa imobiliária ter dado certo foi de muita abdicação de coisas pessoais para o negócio dar certo, sabe? Aquela coisa de tudo pelo negócio. Aquilo foi um esgotamento mental muito forte para ele. E eu já no começo de tudo isso acabei saindo da imobiliária porque eu lidava com a parte do marketing e eles precisavam cortar custos e eu era um custo, precisei sair. Mas isso foi muito bom para mim, por outro lado, porque todo aquele conhecimento que eu tive de publicidade, de marketing, de crescimento, geração de leads, estratégias digitais, eu peguei, empacotei isso e comecei a vender para outras pessoas, principalmente para pessoas do mercado imobiliário.
E aconteceu que assim surgiu uma agência de marketing. Eu falei, gente, tem uma agência agora. E essa agência, pelo momento, acabou sendo digital, né? Porque a gente não podia conversar com as pessoas. E isso foi um ponto muito forte para este sonho poder ser alcançado. Naquele momento, a gente tinha uma decisão para fazer. Meu marido tinha saído da imobiliária, ele estava num burnout muito sério, até estourou vitiligo no corpo inteiro dele, ele está todo pintadinho hoje em dia. E ele não conseguia pensar em nada, assim, e eu estava com essa agência surgindo. Eu estava com um volume de trabalho extraordinário, eu falei, olha, me ajuda aqui. E ele tinha conhecimento de anúncios já pela imobiliária, tinha, né, fazia muito disso lá também. E acabou que a gente se uniu novamente nessa empresa e a gente se viu trabalhando todo dia de casa e, sabe, aquela coisa, e aí, meu, é isso, né? O que a gente vai fazer da vida agora? A gente aluga uma sala? O que a gente faz? E nesse meio tempo, o Gabriel, principalmente, ele estava olhando muitos vídeos de YouTube de viajantes, né, vivendo essa vida outdoor, van life, e nós sempre tivemos isso muito forte, né? Em 2014 a gente fez uma viagem de carro até o Ushuaia em 30 dias. Sempre que tinha alguma férias, um feriado que a gente ia acampar em algum parque nacional, fez trekking em Torres del Paine, Bolívia, subiu montanha de 6.000. Então a gente sempre teve essa coisa outdoor muito forte nos nossos gostos, né? Quando ele falou isso, eu falei, nossa, acho que tá. E aí, será que né? Vamos embora então. E aí a gente decidiu vender o nosso carro e comprou esta van, né, que eu estou falando aqui de dentro dela. A gente acabou ligando para uma fábrica de motorhomes na época para fazer o carro, né, o motorhome aqui dentro. E em 2021, pé na estrada. Foi em agosto de 2021 que a gente pegou o carro e começamos a viajar. Desde pequeno sempre tive uma vontade imensa de conhecer o mundo e de sentir a liberdade. O que é engraçado, porque o que é liberdade, né? Temos um projeto chamado Vale Liberdade, que é o projeto de van life nosso, do meu marido e eu. E o projeto também leva esse nome, então eu sempre tive essa coisa de liberdade muito forte dentro de mim. Isso vem muito da minha infância. Eu tive uma infância um pouco solitária, digamos assim. Meus pais me tiveram muito cedo. Minha mãe desde criança sempre deixou muito claro para mim que ela não era feliz como mãe, que ela não gostava de ter filho, não gostava desse papel. E o meu pai sempre trabalhando muito e eu sou filha única. E acabou que eu tive uma criação um pouco distante, assim, muitas brigas em casa, muitos tabus dentro de casa. Ninguém conversava direito com ninguém. Se tinha um problema, jogava para baixo do tapete e siga a vida, sabe? Foi um pouco complicado. E aos 7 anos eu passei por um abuso na minha escola. Minha mãe, por algum motivo, ela se atrasava muito para me buscar na escola. E em um certo momento, um segurança dessa escola percebeu isso. E um dia que, enfim, minha mãe atrasou, tinha uma diretora e uma professora que elas sempre ficavam comigo quando a minha mãe se atrasava. Mas nesse dia elas não puderam ficar. E acabou que eu fiquei sozinha com essa segurança e aconteceu um abuso nesse dia. E a partir daí começaram alguns problemas emocionais na minha vida. Então, hoje eu sei que eu tenho problema com depressão, mas naquela época eu não sabia e minha família tinha um tabu imenso em admitir isso. Então, nunca foi tratado, até os meus 20 e tantos anos eu nunca tratei isso, porque era coisa de louco, como me diziam. E eu comecei a ter muitos problemas sociais, eu tive muita dificuldade para fazer amigos, confiar em pessoas, preferia ficar sozinha na minha, não queria contato com pessoas, e isso se estendeu por muito tempo. Inclusive até hoje eu gosto muito de estar sozinha. Hoje eu sou muito em paz com isso, mas na época eu não era muito em paz, então era meio que uma tortura, assim. Aos 11 anos meus pais se divorciaram, foi um divórcio muito difícil. Vi e escutei coisas que eu não precisava ver, ter escutado, mas enfim, eles se divorciaram. Minha mãe deixou bem claro que não queria ficar comigo, eu tinha mais afinidade com meu pai também, então quem me criou dali pra frente foi meu pai, com uma criação bem difícil. Ele era militar, ele já foi militar,
não seguiu carreira, mas já foi do exército, então ele tinha, nossa, sabe, as ideias quadradas. Também ele, até hoje é difícil de conversar, é difícil abraçar ele fica todo duro assim. E então eu cresci nisso, sabe? Então as minhas questões emocionais nunca foram tratadas porque meio que fingia que elas não existiam. Só que dentro de mim, desde essa época, eu já tinha essa coisa de, nossa, como eu queria ser livre. Ser livre do quê, né? Mas como eu queria ser livre, como eu queria viajar, conhecer o mundo. E isso sempre esteve comigo, muitas vezes por fuga, mas aos poucos isso começou a se tornar, de fato, uma vontade boa, né? Algo que seria gostoso fazer. A única coisa assim que me deixava muito feliz nessa época era jogar vôlei. Inclusive, olhando para trás assim, eu falo, nossa, eu devia muito ter seguido carreira, que eu amo esporte, gente. Esporte para mim é o que me move. Desde essa época que eu passei por esses problemas, o que me dava um gás era o esporte, sabe? É o que me levantava, me dava uma disciplina, aquela coisa, né? Acho que a dopamina também que gera. Só que aconteceu uma situação no vôlei que envolvia minha mãe e, enfim, o meu pai acabou me tirando do vôlei. E foi muito triste, porque eu gostava muito de fazer. E foi algo que me marcou bastante também, e que eu também acho que é por isso que eu gosto tanto de correr, que é um esporte, entre muitas aspas, né, mas é um esporte mais fácil, digamos, melhor, uma palavra melhor, é mais acessível para se fazer, né? Não preciso de um grupo, não preciso estar num lugar, tipo, eu consigo subir a montanha aqui, consigo sair para correr. E eu tenho essa mesma sensação que eu tinha dessa época, sabe? Essa realização, eu consegui conquistá-la de novo através da corrida. E com certeza esse é um dos motivos que me puxa tanto fazer este esporte. E qualquer coisa que apareça na minha frente também, gente, eu sou a doida. Olha, me chama pra fazer qualquer coisa que eu tô indo. E cresci, né? Fui crescendo na minha adolescência, meu pai se casou de novo. A esposa dele é ótima, mas quando ele casou ele não soube colocar essa relação muito bem dentro de casa. Ele falou uma frase para mim que foi muito marcante, que foi: quem casa quer casa. Então o que ela quiser fazer nessa casa é direito dela, o seu lugar é o seu quarto. E eu peguei isso muito ao pé da letra. E eu realmente ficava dentro do meu quarto, eu não me sentia confortável nem de ir até a cozinha. E aí chegou um momento da minha vida onde eu precisava ir para a faculdade, só que eu não tinha nenhuma ideia do que eu queria fazer. Tipo, era uma das questões que às vezes eu queria conversar com a família e todo mundo falava assim: você tem que fazer o que dá dinheiro. A primeira faculdade que eu prestei na minha vida foi oceanografia, porque na minha cabeça eu ficaria próxima ao oceano. Gente, ai cara, que engraçado. E aí meu pai, vendo esse meu movimento, e na época ele estava bem na carreira dele, ele me deu uma mega oportunidade, que foi um intercâmbio para a Austrália. Então eu tinha 18 anos, fiz 18, o caos que foi o vestibular, que eu não sabia o que eu queria prestar, acabou que meu pai me mandou para a Austrália e foi ótimo. E lá eu aprendi a viver, sabe, saí do meu quarto, comecei a viver, gente, a vida aqui, o mar aqui na frente, eu morei em Gold Coast lá, fui para ficar 6 meses, acabou que eu fiquei 1 ano e meio, meu pai quis me matar, arranjei emprego lá, comecei a desenrolar, sabe, chegou um momento que eu tive que voltar, acho que era questão de visto também, não consegui renovar, porque eu precisava de uns valores lá, que a Austrália tem uns valores de visto, que meu Deus do céu, enfim, não consegui renovar, e voltei. Aí, gente, quando eu voltei, foi o caos, porque eu saí de uma casa onde o meu pai era muito autoritário, muito, né, daquele jeitinho dele, e aí eu fiquei 1 ano e meio fora, morando sozinha na Austrália, com as amigas, trabalhando, vivendo a vida, e voltar para dentro de casa foi um negócio, assim, muito difícil, muito difícil. Muitas brigas, e o meu pai notou que, né, ele já, obviamente, sabia que eu ia voltar com outros ímpetos, aí ele já voltou colocando as regras, aqui é assim, quando estiver na minha casa desse jeito, lá. E eu, beleza. Só que o que tinha acontecido? Nesse finzinho de Austrália, nos últimos meses, eu conheci um menino, que era um pouquinho mais velho que eu, e a gente começou a namorar lá. Só que aí, ele tinha mais 8 meses de intercâmbio e eu tinha que voltar. E aí eu voltei pro Brasil, tipo assim, ai meu, acabou já era. E também foi um negócio assim que aconteceu, que eu nem tava botando muita fé. Só que esse menino decidiu voltar pro Brasil atrás de mim. E primeiro que isso me gerou uma preocupação do tipo, meu Deus do céu, cara, que doideira, né? Ele quis voltar.
eu não voltaria. Sei lá, tipo, mano, intercâmbio pra Austrália. E aí, quando ele voltou, eu não conseguia ver ele, meu pai não deixava. E depois de ter vivido o que eu vivi na Austrália, viver isso era muito difícil. E aí juntou isso à juventude e você achar que tudo dá certo no fim. Esse meu namorado me fez a seguinte pergunta: você quer morar comigo? E aí eu tive a incrível, sabe, resposta que foi sim. Eu fui, gente. Ai, cara, eu dou risada dessas situações da minha vida, mas assim, na época foi muito complicado, porque obviamente meu pai não era de acordo com aquilo, então ele falou que se eu saísse era para eu nunca mais voltar. E isso aconteceu, nunca mais voltei a morar com meu pai a partir daí, eu tinha 19 anos. E quando eu comecei a morar com esse rapaz, as coisas meio que começaram a ser esclarecidas. Ele era uma pessoa extremamente ciumenta, ele era muito controlador, ele era, já falei ciumento, né? Ciumento de novo? Ciumento mais uma vez. Tudo virava uma situação junto com ele. Aos poucos eu me vi, isso foi muito rápido, gente, foi assim 3 meses, sabe? Eu tava fazendo faculdade nessa época, que eu tinha acabado de chegar, daí já era começo de ano, já comecei a faculdade, daí ele veio. E aí eu tava fazendo faculdade, acabou que ele foi pro mesmo curso para fazer, ou me vigiar, e aí era sempre assim, tipo, você olhou pra tal pessoa te olhou, tipo, mano, sabe? Aos poucos as brigas aumentaram, ele jogou minhas maquiagens fora, roupas minhas sumiam. Quando eu consegui um emprego, que era um emprego em shopping, ele disse que quem trabalhava em shopping era puta, e que eu não podia trabalhar. E nessa época ele ganhava um dinheiro da mãe dele. Ai, gente, que playboy, é umas coisas que a gente faz, né? Ganhava um dinheiro e aí meio que a gente vivia desse dinheiro. Então eu era 100% dependente dele, então eu não depender dele era muito crítico para ele. Isso foi escalando, as brigas aumentando, até um ponto que ele chegou a levantar a mão para me bater, e aí no último minuto ele bateu na parede, assim, tipo, de propósito, não foi sem querer, foi de propósito na parede. E nesse momento, de alguma forma eu consegui sair daquilo, porque tem muitas mulheres que não conseguem sair disso. E aí era aquilo, não podia voltar para casa do meu pai. E eu acabei ligando para minha avó, a mãe da minha mãe, e já tinha acontecido várias situações e que não foi fácil também fazer isso. Aconteceu uma situação onde a minha mãe esqueceu um documento, ia acontecer uma viagem, eu tinha 17 anos, minha avó queria tentar aproximar eu e minha mãe, daí ela pagou um cruzeiro lá até Argentina. E aí eu precisava de uma autorização do meu pai, porque ele tinha minha guarda. E meu pai deu essa autorização, ele deu várias cópias, aí ele falou: olha filha, pega uma cópia para você, entrega uma para sua mãe, uma para sua tia, uma para sua avó, que é um monte de gente junto. E aí eu falei para minha mãe que eu ia fazer isso, aí ela virou: não, mas você acha que eu não tenho responsabilidade? Deixa que eu faço. Aí ela pegou esses papéis para ela. E no dia da viagem, ela se deu conta que ela colocou todos os papéis dentro da mochila que ela despachou. E ela já tinha despachado a mochila, a gente estava indo passar na Polícia Federal, não tinha os documentos. E ela ficou desesperada, tal, embarcou atrás da mala, e aos pouquinhos o tempo foi passando, minha avó embarcou, minha tia embarcou, meu tio embarcou, minha madrinha embarcou, todo mundo embarcou. Quando eu vi, o navio foi embora e me deixaram lá. E eu tinha um telefone para falar com elas. Ninguém atendia o telefone quando eu ligava, ninguém me ligava de volta. Enfim, fiquei sozinha no Porto de Santos, sem documento, sem roupa, sem nada, caos. Enfim, se resolveu. E aí no final, quando elas voltaram de viagem, todas elas se uniram para falar que eu tinha cometido aquela situação e que a culpa era minha, que eu tinha escondido os papéis. Enfim, tinha sido essa situação que eu tinha deixado a minha avó pela última vez. E aí a única forma de eu sair da casa daquele homem era eu falando com a minha avó. Eu tive que voltar a falar com ela e como vocês podem ver, a situação dentro da casa dela não era muito saudável. Quando eu tava morando lá, eu morava na realidade numa casa que ficava atrás da casa dela. Mas era essa era a vibe da família, sabe? Era muito difícil ficar lá dentro. Às vezes eu chegava no meu quarto, eu via que minhas coisas tinham sido mexidas, elas ficavam olhando nas minhas coisas. Não sei por quê. Até aquele momento eu era muito tranquila. Só que o que aconteceu? Eu entrei de novo numa depressão, depois dessa coisa do meu namorado. E eu não sabia que era depressão. Eu só me sentia muito mal, não tinha vontade de fazer nada, chorava muito.
me isolava, não queria falar com ninguém. E eu já era uma pessoa mais propensa a ficar sozinha, então eu ficava mais sozinha ainda. E pensamentos ruins. Chegou um momento que assim, eu trabalhava, estudava naquela época, né? Voltei para a região, trabalhei, estudei, estava na faculdade. E eu não queria voltar para casa, eu simplesmente não queria voltar para casa. E eu era uma estagiária, eu não ganhava o suficiente para pagar um apartamento com alguém, um cômodo que seja. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a sair. Comecei a ir para muitas festas, saía da faculdade e ia para algum lugar, saía sexta e voltava domingo à noite. Comecei a me envolver com as pessoas erradas e comecei a fazer coisas não muito saudáveis. E isso só piorou. Quando você começa a usar muito álcool, a usar outras substâncias, o buraco só começa a ficar mais fundo, meu bem, o negócio não melhora não, só que você acha que é só fazendo mais que você vai melhorar. E foi uma fase bem complicada, assim, pra mim, e eu me desvirtuei muito, eu me desconectei da minha essência, de quem eu era, do que eu gostava. Tinha ido pra Austrália, tinha vivido a natureza, sabe, tinha vivido aquele negócio gostoso, mas aí voltei pra São Paulo, me vi naquela cidade que eu não conseguia fazer nada, enfim. E aí eu conheci o meu marido. Na verdade a gente já se conhecia. Ele é o irmão do meu melhor amigo do ensino fundamental, assim, já se conhecia há muito tempo, só que, ele era mais velho, nunca tinha visto, né, nunca a gente olhado pra cara do outro. Mas aí teve um momento que a gente falou, olha só, acho que vai rolar. E aí a gente começou a ficar junto e ele me fez enxergar que essas coisas estavam acontecendo. E aí o meu marido tem um amigo, que era o sócio dele e tal, que muito próximo, e é escalador. E ele meio que foi a porta de entrada de novo para esse mundo outdoor. A gente começou a sair para escalar, começou a sair para fazer trilha, e eu sentia aquela coisa me preenchendo de novo, sabe? Porque eu sempre sentia um grande vazio, sabe? Parecia que sempre estava faltando alguma coisa. Eu queria liberdade. Eu queria me libertar, mas libertar do quê? Sabe, são sentimentos muito truncados que você não consegue colocar os seus pensamentos em ordem. E aí quando eu comecei a ter de novo esse contato com a natureza, fazer trilha, sabe, relaxar e ir para uma sintonia mais tranquila, eu comecei a de novo ter aquela alegria, sabe, aquela vontade de estar bem. Claro que o meu marido teve uma criação muito diferente da minha, e quando ele viu que eu estava passando, ele olhou para mim e falou, Fia, você está em depressão. E na minha vivência, quem tinha depressão era louco, quem tinha depressão, gente, era tudo essas coisas que a gente, sabe, clichêzão, é isso que eu escutava. No começo eu não queria me tratar muito não, mas aí eu fui percebendo que realmente ele estava certo. E eu fui ir atrás, até hoje faço psicólogo, enfim, cuidem da sua saúde mental, é muito importante. E fazer coisas que te preenchem verdadeiramente, que não são só um remédio, é mais importante ainda, porque elas são duradouras, elas vão te manter animados, com um foco, com um objetivo. E é por isso que a corrida para mim é tão importante, gente. Ela me mantém com esse objetivo, com essa vontade sempre de fazer coisas novas, explorar lugares novos, ainda mais quando eu uno isso à montanha, né? São duas coisas que eu adoro, natureza e corrida. Gente, coloca os dois juntos, é assim... loucura! E é isso, gente. No final do ano passado, em 2024, na realidade no começo do ano passado, a gente descobriu um câncer no Fonseca e acabou que a gente deu uma parada não de viajar, porque a gente continuou pela Patagônia, mas aí a gente começou a alugar a casa mais tempo para a gente conseguir fazer tratamento nele. Em outubro a gente decidiu vir aqui para Bariloche, que a gente encontrou um médico excelente, mas acabou que o câncer dele aumentou num ponto que não dava mais fazer cirurgias, que ele já tinha feito, começou a ficar com anemia, aí, ai gente, é algo que ainda eu tô tão pronta para falar, porque foi muito duro assim. E desde então a gente está em Bariloche, estou aqui em Bariloche com uma casa alugada, a gente deve ficar até julho, porque queremos aproveitar o inverno, porque o nosso estilo de vida é um estilo que a gente não precisa correr. Quando a gente começou nessa, a gente achou que era assim, vamos ter que viajar, vamos, tem que ser papapá, ponto turístico, não sei o quê. E aí quando a gente veio para a estrada e sentiu como que é o negócio, porque van life não é tão simples assim, gente, demanda muito, e a gente tem empresa, a gente trabalha de segunda a sexta, a gente viu que não daria para fazer nesse ritmo.
E na realidade daria para fazer mais rápido do que a gente faz, só que a gente se encantou tanto pela Patagônia e eu me dei tão bem aqui, correndo. Fiz a minha primeira prova de 30 quilômetros aqui, depois os meus primeiros 42, depois outro 42, aí 50, agora eu vou fazer 70. Então assim, eu tô crescendo na corrida aqui, em montanhas incríveis, com paisagens incríveis, e muito feliz, né, por ter conquistado isso. Então, mais uma vez, eu deixo aqui o convite para você, mulher, que tem essas vontades, que quer se conectar com mais pessoas que têm esse envolvimento com a natureza, com a corrida, com a vida nômade, com viagem. Entra lá no grupo, vamos fazer essa comunidade crescer. E esse vídeo era mais para me apresentar melhor para vocês mesmo. Se você quiser deixar um pouco da sua história aqui nos comentários também, fique à vontade, vou adorar conhecer vocês um pouco melhor. Mais uma vez, eu sou a Domi Rio, esse é o Corre Nômade, te convido para fazer parte dessa comunidade se inscrevendo no canal também, deixando o seu like aqui no vídeo, envia para as amigas e vamos juntas fazer esse esporte crescer. Eu também quero trazer entretenimento para vocês e claro, se eu puder inspirá-las a continuar seguindo em frente, eu vou ficar muito feliz.